Tudo bem? Hoje eu venho com uma receita de pão de chá com limão. Em uma tigela grande, eu coloquei aqui a farinha, e a farinha que eu fiz mesmo da aveia que eu tinha aqui em casa, mas na original fala farinha com fermento, então eu coloquei um pouquinho de fermento e deu 225 gramas da farinha com fermento. Aí, para fazer esse chá com limão, da embalagem que eu coloquei na capa para vocês, ela é um limão, um chá instantâneo, aquele que é de pozinho e que vem para poder fazer com água quente ou senão água fria quando é no verão e usar gelo. Então, como eu não tô usando ele, eu fiquei curiosa em relação à receita, eu decidi fazer e testar os ingredientes que eu tenho em casa sem precisar comprar outros. Então, aqui pede para poder colocar 2 colheres desse chá em pó e colocar 125 mililitros da água para poder misturar essas 12 gramas, que é equivalente a essas 2 colheres cheias, né, desse pó, que é um limão, né, é um chá de limão. E eu coloquei aqui nesse recipiente 450 gramas, no caso aqui fala de frutas secas, mas o problema é que eu não tinha frutas secas, só o que eu fiz? Eu ralei 2 maçãs, coloquei um tantão de coco ralado que eu tinha e coloquei uns pedaços quebrados de chocolate branco e preto, porque eu não tinha nenhuma fruta seca, então eu queria substituir. Então, eu coloquei isso e medi na balancinha digital de cozinha mesmo e deu 450 de tudo, desses chocolates branco, preto, do coco ralado e da maçã ralada. E também pede na receita 175 gramas de açúcar mascavo, esse açúcar mascavo que eu já tinha aqui. E fala para fazer, então, o primeiro passo, chá, né, que eu misturei aqui na água fervente para dissolver. E aqui, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai transferir a mistura para uma forma untada, mas depois que a gente misturar todos os ingredientes. Aí eu tenho aqui um garfo, aí eu vou misturar o açúcar. Eu achei que vai dar bastante, então eu, por via das dúvidas, peguei mais de uma forma, porque eles geralmente falam que é uma forma de pão, igual essa, que é um pão, né, de chá, mas eu acredito que vai dar mais, né, e se tem fermento aqui, esse negócio vai crescer, né. Enquanto isso, eu tô deixando no meu forninho aquecer por 160 graus, pré-aquecer para poder fazer esse bolo. Eu já coloquei ele antes de começar o vídeo. Então, eu vou misturar aqui. Então, enquanto isso, tá esquentando o forno, porque o meu forno ele é bem velhinho, então precisa de esquentar antes bastante. Aí eu coloquei na marca 3, né, que é onde que tá falando, de equivalentes a 160 graus Celsius. Aí fala pra misturar as frutas secas, né, entre aspas, que eu não tenho frutas secas, e a ideia aqui é justamente reduzir o lixo, né, o desperdício de alimentos. Então, aproveitar tudo que eu tinha, que ainda estava dentro da validade, para poder fazer um bolo bem gostoso e saudável, né? Eu fiquei super curiosa quando eu vi isso, gente, que interessante que eu achei. Como é que pode fazer um bolo de chá? E eu vendo os ingredientes que não vai leite, só vai o ovo, né, que é de origem animal. Então, eu fiquei fascinada com a receita. Aí eu falei, não, vou fazer, que eu vou ver que vai dar, né, mesmo não tendo todos os ingredientes. Um dia, quem sabe, eu faça com os ingredientes, mas eu acho que é muito mais saudável sem a farinha de trigo, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui o chá. Aí, vou colocar o chá. E agora, eu vou colocar o ovo, que é só um ovo que eles falam mesmo. Eu achei também interessante a quantidade de ovo, que geralmente tem ovos que bolos que pedem receita, muitos ovos, e eu não acho saudável, é o suficiente.
um ovo batido, que eles falam na receita, então eu vou bater aqui o ovo. Aí eu vou colocar o ovo batido aqui dentro, vou bater primeiro. É sempre bom fazer isso, abrir o ovo antes de colocar na receita, e foi bom eles darem esse detalhe de bater antes de colocar na receita, porque às vezes a gente coloca na receita e se o ovo tiver ruim, o ovo vai, né, desandar todo o ingrediente e a gente vai perder tudo para fazer receita. Aí agora o ovo batido vai aqui dentro. E agora eu vou dar uma pausa para poder pegar um pouco de água, que eu tô vendo que aqui não tá falando, mas provavelmente com os ingredientes que fala e ficaria melhor. E vai ficar uma delícia com esses chocolates derretidos. Então eu vou pegar um pouquinho de água e vou voltar a mostrar o vídeo para vocês. Então, gente, peguei a água só para poder modificar aqui, porque o negócio tá muito seco, né? Eu tô achando até estranho. Ele é um bolo, né? Tem que ficar mais pastoso para poder, né? No caso é um pão, né? Mas mesmo assim, tem que ter alguma forma mais líquida para poder ele se tornar um pão, né? Dependendo da receita. Mas eu acho que vai ser muito bom, né? A água é sempre bom, mesmo que ele demore a secar. Tá falando que é pra colocar pra assar durante 1h30. Também demora um cadinho, né? Mas tá ótimo. Melhor do que nada. Eu vou colocar bastante água, porque a aveia, colocar no caso aqui um copo. A aveia, ela bem seca, né? Então ela absorve bastante. Tanto que quando a gente faz mingau de aveia, a gente vê o quanto que ela... Vou cortar aqui o chocolate, quanto que ela vira uma papinha rápida, né? Então é sempre bom. A água nunca é demais, né? Então aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na forminha. E o que sobrar eu vou colocar na geladeira, mas pelo que parece que se seguir todos os passos aqui e der certo, então isso daqui dá até pra fazer também vamos dizer assim, um mingau de aveia, né? Esquentar ele. Se eu não quiser assar de novo, aí eu vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar o resultado. Vou colocar aqui na forma. Não vou colocar muito, porque ele vai crescer, né? Pelo menos espero eu que funcione a receita, né? Que o agente aqui de fermento que eu coloquei funcione. Aí eu vou mostrar pra vocês quando der 1h30. Até logo. Então, pessoal, acabei de deixar no forno por quanto tempo? Por 1h eu deixei no forno. Aí, por 30 minutos eu deixei ele descansando para poder ver se a massa cozinhava toda por dentro. Eu não tive paciência de deixar mais, porque eu fiquei com medo de queimar, que eu tava sentindo o cheiro que já tava pronto. Aí eu pensei assim, eu não vou deixar mais. Ele não cresceu por causa da massa, que eu não coloquei a massa da farinha branca, né? A farinha de trigo refinada. Então, ele ficou mais denso por conta do coco ralado também. Eu experimentei aquela parte que sobrou, eu cozinhei ela, tipo, como se fosse quando a gente faz massa de salgado. Então, aí ela ficou bem durinha. Então, eu percebi que ele não ia ficar fofo, né? Não ia crescer. Mas valeu a experiência, ele tá cheio de fibra, tá gostoso, tá até com os pedaços de chocolates ali que não derreteu tanto. Mas eu prefiro assim do que ele queimado, porque alimentos, eles precisam de estar tipo morno, né? Não precisa de estar pelando também, que faz mal, né? Até pro sistema digestivo. Então, esse eu não vou comer, eu vou guardar ele, porque amanhã eu vou levar para uns amigos experimentar o que eu fiz, porque é muito bolo para mim. E meu marido não come, não gosta de alimentos assim mais naturebas.
Então, vou embrulhar ele para levar, para poder outras pessoas comerem também, para poder compartilhar. E é isso, pessoal. Falam aí no comentário o que vocês acharam. E o mais importante, se vocês quiserem seguir a receita como tá na descrição, é muito melhor, né? Que vai sair o resultado mais fofinho, mais tradicional. Mas quem gosta de um bolo mais denso, pode usar outras farinhas, igual eu fiz. Eu usei a farinha da aveia, usei a farinha do coco ralado, né? Então, aí fica esse bolo mais saudável, mas que não é para todo mundo que gosta, né? Ele ficou bem doce por causa do açúcar demerara, mas mesmo assim meu marido não gostou, que ele gosta mais da comida mais refinada mesmo. Mas eu prefiro assim, né? E amanhã eu vou encontrar um pessoal, uns amigos amigas, né, no caso, do crochê, então elas são mais idosas, eu não quero, né, dar um bolo que seja refinado, que vai fazer mal para a saúde delas, né? Eu penso assim, o que a gente quer de bom pra gente, a gente também, né, deseja e dá pro próximo, né? E eu acabei demorando um pouco para poder mostrar para vocês como ficou, por causa que eu fui cuidar do cachorro ali do vizinho, coitado. O cachorro tava morrendo de fome, morrendo de sede. Os 30 minutos que eu esperei depois que eu desliguei o forno, eu dei uma caminhada com o cachorro lá do lado de fora até ele fazer as necessidades dele e fazer xixi. Porque dá dó do bichinho ficar escutando ele chorando. Porque ninguém cuida, né? Ele até comeu o plástico que deixaram para ele de embalagem. Eu coloquei a água, até vazou. Então, é assim, né? Eu acredito nisso muito, que a gente tem que fazer o bem pro próximo, mesmo que seja um bichinho, uma pessoa, qualquer pessoa, né? Sempre merece uma segunda chance, mas claro, a gente amando primeiro, né? Como Deus fala, se amar primeiro assim mesmo, como o próximo, né? Nunca passando por cima de você, se você que a pessoa, né, passe por cima dos seus sentimentos. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.